Olá, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, né? Convosco e conosco aqui. Então, gente, eu acabei de chegar do meu trabalho e senti o desejo em meu coração de explanar alguns versículos bíblicos dentro de alguns capítulos aqui da Palavra de Deus. E hoje Deus me tocou para falar sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque aqueles que têm sede da palavra de Deus, de aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, tanto sente o prazer em ouvir outras pessoas falando, como sente também o prazer em falar sobre o reino de Deus para outras pessoas. E é um conteúdo maravilhoso, riquíssimo, este que eu intitulei de A Trindade. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade. Porque até eu, no princípio da minha conversão, eu fiz uma confusão, um pouco de confusão sobre a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E assim como eu creio que há outras pessoas também que fazem esta confusão sobre a Trindade. Bem, mas antes de começarmos a falar sobre a Trindade, vamos orar? Altíssimo e soberano Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Eis-me aqui diante de ti, para te pedir que me enchas neste momento da tua graça, do teu poder, para que eu venha falar tudo de acordo com o que está escrito na tua palavra, tudo de acordo com a tua doutrina, de acordo com a tua teologia, Senhor. A teologia daquele que inspirou as pessoas para escreverem este livro, Pai. Eu te peço, Senhor, que não deixe que eu fale de mim mesma, que eu venha falar tudo e que eu venha ter entendimento também, porque eu preciso de entender o teu reino e que eu, ao entendê-lo, né, aliás, entender a parte que eu irei falar de acordo com a tua vontade, que eu venha passá-la para as outras pessoas e que a palavra venha fluir, venha frutificar nos corações dessas pessoas, de modo que elas venham ter o mesmo desejo que eu tenho de te servir e de abençoar outras pessoas com a tua palavra. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Então, amados, em primeiro lugar, Trindade. A palavra Trindade significa três. E referente ao conteúdo aqui, significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três são princípio, meio e fim. Eles existem, né? Mesmo antes da fundação do mundo. Eles já existiam. Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Três pessoas em uma. Tanto que, segundo o livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1:16, está escrito: e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando Deus fez o homem, ele já tinha feito todas as outras coisas, inclusive a água. E vamos ver o que é que está escrito sobre a água lá no livro 1 a João 5, né, apóstolo João 5, do 3 ao 12, que nós vamos ver aqui, é o primeiro capítulo
a parte do primeiro capítulo que nós vamos ler sobre a Trindade. 1 João 5, do 3 até o verso 12. Preste atenção, para não haver confusão. Eu não estou inventando palavras. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Em 1 João 5, do verso 3 ao verso 12. Tá, gente? Nós temos que falarmos a mesma língua da Bíblia, andar em concordância com a palavra de Deus. E eu estou em concordância com a palavra de Deus. Nós todos, unânimes, para sermos usados por Deus, pelo mesmo Espírito Santo, precisamos de concordar com a palavra de Deus, uns com os outros, mas dentro da palavra de Deus. Se estiver fora, não. Tá, gente? Então, o que é que diz aí no livro de João, 1 João, né? Não é o João Evangelista, não, tá? 1 João 5, do verso 3 ao 12. Diz assim: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O 5 diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? Né? Se a gente crê que Jesus é Filho de Deus, a gente vai vencer o mundo, sim. A gente vai saber suportar as tribulações, tudo nesse mundo, tudo que vier para a gente. A gente vai saber suportar os momentos de bonança e os momentos da falta, como disse o apóstolo Paulo. O 6 diz: este é aquele que veio, presta atenção, de agora em diante que a gente tem que prestar muita atenção. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu. Presta atenção, gente. 3 são os que testificam no céu. Certo? O Pai, a palavra. Presta atenção. O Pai, a palavra. Porque no princípio era o verbo. A palavra está lá em 1 João Evangelista. Tá? No primeiro era o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Tá? Primeiro, o Pai, a palavra. Depois o Espírito Santo. Depois do Pai veio o Espírito Santo. E esses 3 são um. O Espírito Santo é o mesmo Jesus, tá? Que é o mesmo Pai. Os 3 formam um. Prosseguindo aí, o 7. Aí vem o 8. E 3 são os que testificam na terra. O Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. O 9 diz: se sabermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. O 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, para chegarmos até Deus, precisamos de Jesus. Ele veio testificar do Pai, a existência do Pai,
porque muitos já não criam mais. O mundo estava em total perdição. Diz a Bíblia que Deus olhou do alto para baixo, não viu um justo sequer. E ele se fez carne no ventre de uma mulher e habitou entre os homens. Mas quando nós vamos aqui para aí, ó, do 7 ao 9, que diz assim, ó, porque são 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Prestem bem atenção, tá, gente? Prestem bem atenção. O que foi feito primeiro? Foi a água ou foi o homem? Quando Deus criou o homem, em primeiro lugar, ele criou o homem após ter criado tudo e viu que faltava algo, né? Viu que faltava algo. Eu creio que Deus já sabia do que iria acontecer com ele em verbo de carne e precisaria de uma pessoa, aliás, de pessoas com raciocínio para dar continuidade ao que ele veio fazer na terra, ao que Jesus veio fazer na terra. Então ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E com as suas próprias mãos Deus fez o homem. Mas quem fez o homem? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo já começou a agir na terra a partir do momento que Deus criou o homem. Segundo lugar, a água foi criada primeiro do que o homem. E diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, vamos entender a Trindade, né? A porção de sangue, ó, lá no 8 diz assim: e 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num: o Espírito, certo? E a água e o sangue. Primeiro o Espírito. O Espírito parava sobre as águas, tá? E já tinha a palavra, que era o verbo. E depois o sangue. Já tinha medida de sangue que foi colocada no ventre de Maria, que é Jesus Cristo. Gente, a gente precisa entender a Trindade, não apenas através do que a gente escuta, mas a gente precisa ler a palavra para poder entendermos, certo? Então, eu não vou prolongar aqui. Aqui já foi explicado, todo mundo aqui já sabe, que a água foi criada antes do homem, certo? E Deus, quando criou o homem, ele diz: façamos. Ele não diz: faça o homem a minha imagem e semelhança. Façamos. A Trindade. A Trindade fez o homem. Tá? Então, o Espírito Santo já começou a habitar na terra, a fazer ações na terra, praticar ações na terra. É porque, gente, há diferenças entre épocas, certo? A gente tem que entender as épocas, tá, gente? Épocas diferenciadas, porque a Bíblia é uma história verídica, tá? Agora nós vamos lá para o livro de Lucas, né? Deixa eu ver aqui se eu anotei. Lucas 24, presta atenção. Lucas 24, 49, certo? Que fala um pouco sobre, relata um pouco sobre o dia de Pentecostes, certo? Porque nós sabemos que o dia de Pentecostes aconteceu em Atos 2. E ali todos foram cheios do Espírito Santo. Veio um vento veemente e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas aqui, segundo Lucas, capítulo 24, no verso 49, está escrito, gente, é Bíblia, gente, ó, Bíblia revista e corrigida, João Ferreira de Almeida, tá? Revista quer dizer o quê? Que foi revistada,
tá? Tanto faz você falar revista como revistada, revisada, tá? O 49. E eis que sobre vós envio, ó, vou aqui do, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, do 47, a partir do 47. Lucas 24, a partir do 47. E em seu nome se pregasse arrependimento. Não, para 47, não, peraí. Não, aqui, ó. A partir do verso 44. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então atribuiu-lhes o entendimento, quer dizer, devolveu-lhes o entendimento, né? Deu-lhes entendimento para compreenderem as escrituras. Eles não entendiam ainda, até o momento que eles viram Jesus após a sua ressurreição, certo? Antes dele subir para o Pai, que ele apareceu aos 12. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. O 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O 48. E dessas coisas sois vós testemunhas. Agora vem o 49. Olha o que está escrito no 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que significa a palavra revestidos? Revestidos significa vestir-se de novo, gente. Certo? Vestir-se de novo. Porque na época de Jesus, o Espírito Santo agia através de Jesus. Mas antes ele agiu nos profetas. Os profetas eram vestidos do Espírito Santo, certo? Depois disso aí, houve um momento no qual as pessoas estavam como num lamaçal de pecados. Eu acredito que o Espírito Santo, quando Jesus veio, ele estava extinto da terra, certo? Realmente extinto. Não tinha mais profetas, mataram todos os profetas, depois veio a época dos juízes, acabaram os juízes, certo? E estavam todos no lamaçal. O Espírito Santo estava extinto. Então as pessoas estavam desnudas do Espírito Santo, certo? Antes elas estavam vestidas. Tinha os profetas, tinha os juízes, certo? Depois, no dia de Pentecostes, como Jesus prometeu aqui no livro de Lucas, quando ele apareceu aos 12, após a sua crucificação, que ele saiu da tumba, né? Oh, coisa linda, gente. Ele ressuscitou e antes dele partir para o Pai, ele apareceu 2 discípulos no caminho de Emaús e depois ele apareceu aos 12. E eles não acreditavam no que estavam vendo, só foram crer quando Jesus disse: o que é que pensam de mim? Eu não sou um espírito. Por acaso alguém pode tocar em um espírito? Toque em mim e vejam que eu sou de carne e osso. Que coisa maravilhosa, gente. E aqui ele diz: ficai em Jerusalém.
E disse, vou repetir, o 49 de Lucas 24. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestir, gente, é vestir de novo. O Espírito Santo agiu antes, certo? De maneira diferente, porque após a vinda de Jesus e a ressurreição de Jesus, todos passaram a ter o direito de receberem o Espírito Santo, porque nós sabemos que houve uma época que o Espírito Santo só falava dentro do tabernáculo, lá onde ficavam os sacerdotes, só falava com o sacerdote saía e falava, passava a mensagem para o povo. Houve uma época que falou com Moisés, falava só com Moisés. Houve uma época que falava com os profetas, só com os profetas, certo? E assim, cada época era de uma maneira. A Bíblia é um livro de história verídica. De forma que, depois que mataram os profetas de Israel, né, nós sabemos que Elias foi o último, né? Muitos falam que João também foi o último que veio anunciando a vinda de Jesus Cristo. Mas Elias foi o último a ser perseguido por Jezebel, nós sabemos disso. E depois houve a época também dos juízes e tal. E houve uma época que o Espírito Santo, ele foi extinto. Ele foi extinto, porque Deus olhou do alto para baixo e não viu um justo sequer, não havia ninguém justificado pela fé. Quando a pessoa perde a fé, o Espírito Santo se ausenta, gente. O Espírito Santo, ele pode estar dentro de cada um de nós, se nós dermos lugar a ele, mas as pessoas não estavam dando lugar ao Espírito Santo. Então Deus olhou do alto para baixo, não viu um justo sequer. Creio eu que ele disse, agora é obrigado que eu desça. Então, ele gerou seu próprio filho, Jesus Cristo, que já existia na glória, tá? No ventre de Maria. E ele veio nos trazer a graça, porque antes as pessoas eram salvas pela lei, segundo a lei, tá? Dos profetas. Mas após a vinda de Jesus, todo aquele que nascer de novo da água e do Espírito tem o direito, que crê que Jesus veio em verbo de carne, viveu aqui 100% Deus, 100% homem, sofreu morte de cruz, foi crucificado e ressuscitou e está à destra do Pai intercedendo por nós. Aquele que crê assim e obedecer, Deus, o Espírito Santo, está com este. Está com aquele, com este que crê, com aquele que crê, com aquele que obedece, ou ao menos procura obedecer, porque muitas das vezes, por sermos humanos, carnais, pensamos que estamos em obediência e não estamos. É por isso que a verdadeira religião é a coligação com Deus. O que é essa coligação com Deus? É a gente estar sempre orando, pedindo perdão a Deus pelas nossas falhas. Às vezes as pessoas falam, mas em que eu vivo pecando? Ora, aquele que abrir a boca e falar que não tem nenhum pecado, já está pecando. É igual aquele que falar que é bom, já está pecando. Porque o próprio Jesus disse ao jovem rico, por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Por que ele disse isso? Porque ele se colocou na posição de homem, mesmo sendo ele 100% Deus. Ele não se julgou bom. Amém, amados?
Agora nós vamos ver aqui um pouquinho, primeiro aos Coríntios 12, que fala acerca dos dons espirituais, que diz assim, ó, o 12. Acerca da diversidade dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Quer dizer que todos aqueles que creem em Jesus é pelo Espírito Santo, tá? Porque aquele que não crê que Jesus veio é anátema, é maldito. Porque antes as pessoas, mesmo achando que serviam a Deus, adoravam ídolos. Adoravam ídolos, deuses pagãos, achando que estavam servindo a Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Tá? Então, ora, há diversidades de dons. O Espírito Santo é o mesmo. Perceberam, gente? Há diversidades de dons. O Espírito Santo é o mesmo. Gente, o dom de línguas é apenas um dom, é um dos dons do Espírito Santo. Tá, gente? Muitas pessoas acham que só é batizado com o Espírito Santo aquele que fala em línguas. Mas aqui, pelo que está escrito aqui, acerca das diversidades dos dons, não é bem assim. É apenas um sinal. É apenas um sinal para a igreja, tá? E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há um ministério para o louvor, oração, limpeza da casa de Deus, intercessão, não é que é a mesma oração, pregação, profecia, conselhos, há vários dons, vários. Dom da ciência, da medicina, vários outros, ensinar, tá? O 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Gente, isso começou apenas após o dia de Pentecostes, gente? Não. Não, porque antes do dia de Pentecostes, os profetas faziam milagres em nome de Jesus. Como Eliseu, Deus operou, o Espírito Santo operou através de Eliseu na vida de Naamã. Jesus não estava na terra ainda não, gente. Jesus estava na glória. Jesus apareceu em verbo de carne, tá, gente? O próprio Deus, que já tinha medida de sangue, mas ele apareceu mesmo como ser humano, nascido da Virgem Maria, nascido de Maria, tá? O 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, tá? Olha aí. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, tá, gente?
A variedade de línguas não é um dom específico para todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, não. A gente precisa entender a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está falando aqui. Não é a professora Ilza, a irmã Ilza que está falando, não. É a palavra de Deus que está falando em 1 aos Coríntios 12, a partir do verso 1, sobre os dons. É bacana a pessoa buscar esse dom? É lindo, é maravilhoso, mas nem todos que são batizados com o Espírito Santo falam em línguas, não. É um sinal. É um sinal. Do mesmo jeito que é um sinal a pessoa chegar como Pedro e João chegaram na porta do templo e disse àquele coxo que estava pedindo esmola: nós não temos nada, mas o que nós temos te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Ele levantou. Eles não falaram em línguas naquele momento. Eles apenas mandaram o homem se levantar em nome de Jesus pela fé, e o homem se levantou, tá? Eles não falaram em línguas. E com muitas pessoas aconteceu isso. Com Jesus aconteceu isso. Nós precisamos aprendermos a discernirmos a palavra de Deus, tá? Até mesmo porque no dia de Pentecostes, como está escrito em Lucas 24, né? No livro de Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém até que eu volte, até que eu vos revista, até que eu vos revista com o Espírito Santo, né? Vamos voltar lá para o livro de Lucas. O livro de Lucas, quer ver? É porque eu não gosto de falar, ó. E eis, 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O povo estava desnudo do Espírito Santo, porque Deus olhou do alto para baixo, não viu um justo sequer. Estavam todos no lamaçal. Ninguém dava mais lugar ao Espírito Santo. E Deus revestiu o povo. Revestir é o quê, gente? É vestir de novo. O povo antes era vestido do Espírito Santo. Antes, na época dos profetas, quando Deus falava através dos profetas, o povo voltava a servir a Deus e milagres aconteciam. Como está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos vossos pecados, clamar a mim, se arrepender dos vossos pecados, eis que eu ouvirei dos céus, e o quê? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, eu acho que a gente precisa entender as épocas da Bíblia, tá? E entender que a água representa o Espírito Santo e que a água veio antes do homem. Depois é que o homem veio. Jesus, o homem. Mesmo a gente sabendo que desde a fundação do mundo, os três existiam, sempre existiram. Os três são princípio, meio e fim, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque quando ele fez o homem, quando Deus fez o homem, eles façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como eu falei, eu vou repetir. Porque Deus, ele já me conhece. Ele conhece todas as pessoas, mesmo antes delas serem formadas nos ventres de suas mães. E Deus já sabia o que iria lhe acontecer na pessoa de Jesus Cristo após ele partir. Então, ele preparou pessoas. Ele preparou seres capazes
de raciocinarem, capazes de lerem e de entenderem o reino de Deus que está aqui neste livro, para que a palavra de Deus permaneça para sempre, porque está escrito: tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar. Já estava na Bíblia, certo? E que assim Deus venha nos dar entendimento a cada dia e paciência, gente, para lidarmos com os fracos também. Sabem por quê? Porque Deus nos ensina a termos paciência para lidarmos com as pessoas fracas. A porta da graça está aberta ainda. A porta da graça não fechou. Por acaso, a porta da igreja não é uma porta da graça, não, gente? A porta da igreja, templo, não é uma porta da graça? Nós temos que termos entendimento. Eu tenho visto tantas pessoas pregarem barbáries. É óbvio, gente, que Deus não aprova o atraso. Deus não aprova a falta de compromisso. Contudo, muitas vezes, a pessoa, até devido ao seu trabalho, que não tem horário para chegar, muitas vezes ela sente o desejo de ir para a igreja. E aí ela se arruma e vai. E chega um pouquinho, gente, passado do horário do culto começar. Por acaso, tem o horário de chegar e fechar as portas para ninguém entrar mais. Vamos ter mais paciência, a paciência que Jesus teve para com seus filhinhos na fé. Vamos ter paciência, porque a paciência, se não tiver paciência, gente, não vai herdar o reino de Deus, certo? Nós precisamos termos paciência, tá? Vamos ver o que é que diz o Salmo 84, no verso 19. Vamos ver? O Salmo 84, no verso 19. Vamos ver o que é que nos fala, gente? E várias passagens sobre a porta da graça. Salmo 84, né? O Salmo 84, deixa eu ver aqui. Eu gosto de anotar referências para as horas que eu vou fazer uma pregação, tá? Salmo 84, 19, é isso mesmo. 84, 19. 84 não, 84 não. 84, 9. Ó, é 10. 84, né? Verso 10. Diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Tá? Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Olha aqui. Se alguém fizer uma besteira, porque alguém interrompeu ela de entrar na igreja uns 10 minutos, 20 minutos após ter começado o culto, pense bem, de quem será a culpa? Quando eu vejo essa mensagem aqui, do Salmo 84, verso 10, eu me lembro disso. Vamos ter paciência uns com os outros. O cordão de 2 dobras é para quê? Por que Jesus manda ir de 2 em 2? Para que, quando um cair, o outro poder levantar. O outro que caiu. Esse cair não é cair no chão não, gente. Tá? Cair na fé também. Quantas pessoas têm vontade de ir para a igreja e alguém fica lá com aquele rancor? Para vir atrasado não precisa nem vir. Ora, é a casa do Senhor, a porta da graça está aberta. Vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 anos no mundo. Vale mais 1 hora, meia hora
10 minutos na casa do Senhor do que 1 segundo lá fora. Porque em 1 segundo a pessoa pode tirar a vida de outra pessoa. Que venhamos a ter mais paciência uns com os outros. Que venhamos a entender a Bíblia como ela é. Que venhamos a sermos imitadores de Cristo. Não ser como Ele, porque é impossível. Ao menos imitadores de Cristo. E deixarmos o rancor. Ora, você quer imitar a quem? Quando você abre a sua boca e fala coisas, bobagens que Jesus não falaria. Se possível for, irmãos, chegue no horário. Porque no seu trabalho você não vai chegar atrasado. Você tem um horário a cumprir. Contudo, há pessoas que não têm um horário fixo para trabalho. Às vezes ela sai do trabalho 5, às vezes ela sai 6, às vezes ela sai 7, e daqui até ela se arrumar. Ela tem vontade de ir para a igreja. Ah, passou da hora. O irmão lá falou com tanto rancor, botando o dedo na cara da igreja, do pessoal que está sentado no banco, falando, apontando quem chega atrasado, sem saber o porquê. Vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 anos no mundo. Salmo 84, 10. Vale mais 1 hora, 30 minutos, 10 minutos na casa do Senhor do que 1 segundo no mundo. Porque em 1 segundo a pessoa pode tirar a vida de outra, viu? E que Deus possa nos dar entendimento sobre o seu reino através da sua palavra. E porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Um beijo fraterno em seu coração. Da sua irmã em Cristo, a professora Isa Saldanha. Bye, bye.